Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Hoje eu vou analisar o 10º episódio de Dragon Ball Daima, que foi simplesmente o episódio mais importante do anime até agora. Pra vocês terem ideia, tá? Ele finalmente revelou a conexão do Daima com Dragon Ball Super, revelou a origem do universo de Dragon Ball, quem criou o universo, pô, o negócio tá insano. E pra vocês poderem entender isso muito bem, eu vou começar explicando o episódio desde o início, mas logo a gente chega na parte das revelações. A primeira cena que eu quero comentar é uma do grupo do Vegeta, porque o Raives, que é esse demônio aí que tá servindo de guia pro grupo, ele simplesmente olha pra Bulma e fala que queria namorar ela. E aí o Vegeta, que tá sentado logo atrás dele, levanta e fala: que é isso, meu irmão? Ela é casada, pô, tá louco? E o cara ainda diz que não liga que ela é casada. Mano, se fosse o Vegeta de antigamente, o cara virava churrasco ali mesmo. Mas o cara tá sossegado, ele só ameaçou espancar o maluco, o cara já ficou quieto, né? Então a gente segue pra próxima cena, que realmente foi a cena que eu achei mais engraçada, porque a Bulma simplesmente falou que ela tá com uma pele tão boa que é capaz dela querer continuar sendo criança. E aí o Vegeta ficou em choque: não, tu tem que voltar a ser adulta. E nessa hora todo mundo ali já percebeu a verdadeira razão pelo qual o Vegeta quer que a Bulma fique adulta. E sim, tá, é exatamente essa que você tá pensando, tá? Não tem outra resposta, é essa daí. Esse tipo de piada mais adulta que tinha no Dragon Ball clássico tava fazendo falta no Daima, então eu gostei muito de ver essa daqui. Mas focando agora no grupo do Goku, eles chegaram lá no segundo mundo dos demônios, que é um local coberto por um grande oceano e que tem uma vegetação muito parecida com a do planeta do Senhor Kaiô e dos Kaioshins. Até porque eles vieram de lá, né? E quando chegaram lá já teve polícia atrás deles, depois teve um Kraken atrás deles também, foram algumas cenas bem divertidas, mas que no fim eles resolveram sem muitos problemas. A única coisa que aconteceu é que eles perderam o avião e tiveram que seguir o resto do caminho voando. Mas no segundo mundo dos demônios é mais de boa voar porque não tem aquele ar pesado que tinha no terceiro. Mas apesar disso, por exemplo, a Pansy, que não é uma guerreira, ela acaba se cansando muito mais rápido. Então o Kaioshin decidiu parar em um planeta ali para eles poderem descansar até o Vegeta e os outros alcançarem eles. E esse planeta que eles param é justamente o planeta original dos Namekusins. Já que os Namekusins, né, quando eles forem embora de lá, eles levaram as árvores e as plantas que tinham na casa original deles para poder transformar Namekusei em um lugar bem parecido com o que eles viviam. E só lembrando isso, tá, que é sempre importante eu reforçar, o nome original da raça realmente é Namekusei. Os Namekuseijin são os Namekusins que nasceram em Namekusei. Então o Piccolo, por exemplo, ele é um Namekusei, mas ele também é um Namekuseijin. Já o pai do Piccolo, ele não é Namekuseijin, ele é só Namekusei mesmo. E falando no Piccolo, né, ele e o Vegeta logo chegam ali, e quando o Piccolo chega lá, ele sente uma nostalgia. E o Kaioshin explica que isso é porque os Namekusins, eles gostavam muito de viver naquele lugar. Foi uma decisão muito difícil deles de ir embora. E eles só foram embora porque eles eram tratados basicamente como escravos pelos reis demônios, que sempre queriam se aproveitar das habilidades especiais que eles tinham. E aí deve ter acontecido uma coisa mais grave aqui, que forçou realmente os Namekusins a não aguentarem mais isso e irem embora. E nessa parte, meus amigos, é quando finalmente a gente começa a ter as maiores revelações que o Dragon Ball Daima já trouxe pra gente. Como, por exemplo, a origem do universo de Dragon Ball, uma coisa que todo fã hardcore sempre quis saber. E o pior é que isso daqui nunca foi abordado em nenhuma mídia da franquia. Não tem entrevista, não tem jogo, não tem guia, não tem nada que falasse sobre isso até agora. Então quando eu vi isso, mano, eu fiquei maluco. Pode parecer que eu tô exagerando, mas eu não tô, cara. Eu acompanho Dragon Ball desde sempre, é minha franquia favorita. Então descobrir uma parte que eu sempre quis descobrir é um negócio mágico pra mim. Esse é o principal motivo de eu estar gostando tanto do Dragon Ball Daima, a expansão do universo que ele tá fazendo. Mas eles entram nesse assunto porque o Kaioshin, ele começa a explicar como é que ele se tornou um Kaioshin. E pra poder explicar isso, primeiro ele explica como os Kaioshins surgiram, e isso aconteceu muitas eras atrás. Ele não diz um tempo exato, mas com certeza no mínimo milhões de anos. Onde o rei demônio daquela época do Makai, ele queria expandir o seu reinado. E para isso ele pediu para a autoridade máxima de toda a existência, o Super Demônio Raimus, que criasse os universos. Então, diferente do que a gente pensava, o Makai ele não é uma expansão do universo. O universo que é uma expansão do Makai. Só existe apenas um Makai em todo o multiverso e o próprio Makai já existia antes do universo existir. É uma coisa que eu realmente não esperava de forma alguma e eu gostei muito de saber disso aqui. E depois, né, que os universos foram criados, esse Deus Supremo Raimus, ele escolheu um número seleto de Glindodins para poderem se tornar Kaioshins e cuidarem de cada um dos universos que ele criou. E nessa hora que aparecem os Kaioshins que ele selecionou, aparecem exatamente os mesmos Kaioshins que apareceram no torneio do poder de Dragon Ball Super, confirmando de vez a ligação do Daima com o Super. Desde o episódio 1 eu tô falando que o Daima tá ligado com o Super, mas eu até entendo o pessoal que não tava comprando muito essa ideia. Tudo bem que o motivo do pessoal não tá comprando é uns negócios meio besta, né, tipo a separação da fusão Potara, ou até mesmo a questão do Kibitoshin, que com certeza vai ser explicada até o final do anime. Mas eu ainda entendi o pessoal ficar um pouco relutante. Mas agora não tem mais como negar, o Dragon Ball Daima tá sim ligado ao Super, o Super não foi ignorado, não vai ser ignorado e vai continuar aí com filme,
com o mangá daqui a um tempo. Mas continuando a história, muitos demônios saíram do Makai nessa época e se tornaram os primeiros habitantes do multiverso. E é por isso que muitas raças que existem hoje em dia são descendentes dos demônios. Mas isso não significa que todos os mortais que existem no universo são esses descendentes. Existem muitos mortais que surgiram naturalmente mesmo, como por exemplo os terráqueos, né, a gente, e também os Saiyajins. Ou seja, para alegria de muitos e tristeza de outros, a teoria dos Saiyajins serem descendentes de demônios morreu. Tá confirmado que eles não são, que eles são realmente alienígenas. E eu vou te falar que eu gostava dessa teoria, até fiz um vídeo aqui no canal sobre ela, um vídeo bem legal, mas eu tô de boa, tá? Foi legal teorizar sobre isso mesmo não acontecendo. Eu não sou muito de me apegar à teoria não. A teoria tá errada, pronto, descarta ela. Não tem pra que ficar defendendo um negócio que tá errado. Só é meio pai assim porque o Super Saiyajin 4 agora tem pouquíssimas chances de aparecer no Daima. Ainda pode rolar, pode ser que aconteça, mas se for ter uma nova transformação agora, eu acho que vai ser uma parada bem diferente. Mas é aquilo, né? Em Dragon Ball é assim, morreu uma teoria, já surgiu duas no lugar. Porque vamos olhar esse rei demônio antigo que pediu pra criar os universos. Ele parece muito o Bills e o Champa. Além da cor roxa, ele também tem a cauda igualzinha, ele usa os mesmos brincos que os deuses da destruição usam, e ele também tem outros acessórios que o Bills usa também. Pô, velho, é difícil ser coincidência isso daqui, né? Muito difícil, ainda mais no mesmo episódio que confirmou a ligação com o Super. Será que esse cara aí é um ancestral do Bills, um pai do Bills, um vô do Bills? Eu não duvido. Ele é parecido demais pra ser coincidência, e o cara ainda teve a moral de pedir pra autoridade máxima da existência criar o multiverso. Então pouca coisa ele não era. E como ele seria de pelo menos milhões de anos atrás, ele ser absurdamente poderoso diferente do Daburá faria sentido, né? Porque era uma época totalmente diferente. Então fiquem de olho nesse cara, tá? Porque eu acho que a gente ainda vai saber mais sobre ele e é capaz sim dele se ligar com Bills. Agora sobre esse deus Raimus aí que criou o multiverso, surgiu a teoria que ele é o pai do Zeno, o que eu também não duvido, tá? Porque os dois parecem muito, tanto no tamanho, quanto nas cores, quanto nas proporções, quanto na lapa de cabeça, é tudo igual. E muita gente tá falando que ele contradiz o Zeno, mas não contradiz não, tá? Porque o Zeno nunca foi dito como criador do universo. Ele foi dito como o rei de tudo, o rei do universo. Mas criador ele nunca foi dito. E ele nunca mostrou também nenhuma habilidade de criar coisas. Tudo que o Zeno fez até agora foi destruir. Então o Raimus ter criado o multiverso não anula o Zeno. Tudo bem que eles falaram que ele é a autoridade máxima da existência. E o Zeno também foi dito como sendo a autoridade máxima do multiverso. Mas isso pode ser porque os dois podem ter os mesmos status. Se eles dois forem realmente parentes, faz sentido que os dois estejam ali na mesma hierarquia acima de todo o resto. O Zeno poderia ter o poder supremo da destruição, enquanto o Raimus poderia ter o poder supremo da criação. Resumindo, eles poderiam ter a mesma ligação que os deuses da destruição têm com os Kaioshins, só que em uma escala muito maior, né, sendo os dois seres mais poderosos da existência. E cara, esse daqui faz muito sentido, tá? Muito sentido mesmo. Ele pode não ser necessariamente o pai do Zeno, mas ele pode ser o criador do Zeno. Ele pode ter criado o Zeno justamente para poder equilibrar ali, ou os dois eram entidades que já existiam desde o começo de tudo. Tá meio nebuloso ainda, né? Eu quero muito mais informações sobre esse cara. Esse cara foi o que me deixou mais curioso nesse episódio, porque ainda tem muitos mistérios ali. Por exemplo, né, se o Raimus é o criador de tudo, por que ele obedeceu um Hades rei demônio? E além disso, né, o Makai já existia. Será que ele criou o Makai também? Ou foi algum outro ser que criou o Makai? É uma dúvida que a gente ainda tem. Então assim, eu tô curioso demais, mano. Quanto mais eu penso sobre o Dragon Ball Daima, mais empolgado eu fico. E esse episódio aqui trouxe tanta informação que tem mais duas coisas importantes que eu nem falei ainda. A primeira coisa é que a gente já sabia que viajar pelo reino dos demônios é uma coisa limitada, né? Só algumas pessoas têm autorização pra fazer isso. E nesse episódio a gente descobriu que quem fez isso foi o Aburá, o pai do Daburá. E ele fez isso porque ele tinha medo de pessoas de fora invadirem o Makai. Então essa é a explicação de por que antigamente o pessoal podia sair e entrar do Makai de boa e hoje em dia não pode mais. Já a segunda coisa importante é que, de acordo com o Shin, aquelas árvores lá que davam origem aos Grindodins morreram, ou seja, tecnicamente nenhum Grindodin vai nascer mais, e se todos que estão vivos hoje morrerem, a raça deles vai entrar em extinção. Não falaram quem destruiu as árvores, mas eu imagino que muito provavelmente foi o Majin Buu, porque a data acaba batendo. Mas até o final do anime eles devem conseguir plantar uma árvore nova, né? Devem conseguir restaurar essa raça aí. Mas enfim, as informações importantes foram essas, mas ainda tem mais uma coisinha pra gente comentar, que é sobre o Majin Buu, porque o episódio na verdade começou com uma cena do Majin Buu, mas eu deixei todas as cenas dele pra poder comentar aqui no final. Pra você que não sabe quem é ele, eu recomendo que você veja a minha análise do episódio passado, do episódio 9, porque lá eu explico a origem desse ser. Mas resumindo, esse cidadão aí de nome questionável é um ser criado com um pedaço do Majin Buu e uma semente de Saibamen, e ele foi enviado pela Doutora Rinsu pra poder derrotar o Tamagami número 1, que é um dos guardiões das esferas do dragão do Makai. No episódio passado a gente destacou como esse bicho era horroroso, e ele continua sendo bem feio, mas nesse episódio ele não me incomodou tanto quanto o episódio passado.
engraçado, porque ele claramente é um personagem mais de comédia. Quando ele tava agindo de forma séria, realmente ficava tosca essa aparência dele. Mas quando ele tá fazendo piruleta, fazendo careta, lutando ali de maneira esquisita, até que esse design feio dele combina com o que ele tá fazendo na história. Eu ainda acho que o design dele poderia ser bem melhor, porque ele realmente não é um design muito legal, mas pra um personagem secundário de comédia, pô, eu acho que tá de boa, né? Não tem muito pra que ficar reclamando dele. E como eu disse no vídeo passado, tá? Ou o Ku ia tomar um pau do Tamagami, ou ele ia absorver o Tamagami. Não tinha outra opção, porque ele não ia conseguir vencer na porrada. E não deu outra, tá? O bicho até tentou de tudo ali, mas o Tamagami deu uma surra nele. E uma coisa que eu gostei foi que eles realmente mostraram essa luta pra gente. Eu tava com medo deles pularem ela. Eu só não gostei que a luta foi toda cortada, né? Tipo, mostrava um pouquinho, aí depois cortava pra outra cena, aí voltava pra luta, aí cortava de novo e foi seguindo assim até o final. Eu entendo que eles fizeram isso pra poder balancear o ritmo do episódio, né? Então mostrava ali aquela cena do Vegeta com aquela piada, depois voltava pra luta do Majin Buu, aí ia pro Goku de novo, depois voltava pro Majin Buu pra poder balancear a tensão ali do episódio. Eu entendo totalmente isso. É só que eu, particularmente, meu gosto pessoal, eu não gosto quando os animes cortam as lutas. Eu prefiro ver tudo direto. Mas enfim, né? A Doutora Rinsu ficou decepcionada com o Majin Buu, então muito provavelmente é por isso que ela vai lá voltar pra poder criar um segundo Majin. E talvez no futuro, né, os dois ali façam uma fusão, se absorvam, né, e se tornem um Majin mais interessante. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas o Majin Buu, pelo menos, ele é engraçado. Eu gostei da personalidade dele. E pra poder encerrar aqui o vídeo, a gente vê na preview do próximo episódio que eles não vão enrolar, tá? Próximo episódio já é o Vegeta lutando contra o Tamagami número 2. Saiu aí um rumor que o Dragon Ball Daima vai ter apenas 20 episódios, e se isso for verdade, a gente acabou de chegar na metade do anime. Então faz sentido que a partir de agora, né, o Daima pare com aquele ritmo lento e a gente comece a ter coisas importantes em todos os episódios. Não que já não tivesse antes, né? Todo episódio tinha uma coisa importante. Mas eu tô falando no nível desse daqui. No geral, cara, episódio perfeito, tá muito bom mesmo. Só não é meu episódio favorito por causa do episódio 8, né? Porque a luta do Goku contra o Tamagami número 3 me conquistou. Mas é isso, digam aí o que vocês acharam do episódio. E se chegou até o final do vídeo, você já sabe, deixa nos comentários o emoji de chocolate pra eu saber que você chegou até o final. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo vídeo, é muito graças a vocês. Principalmente para quem já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já está apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha acesso a vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!